tá ligado? Fechando um Isso anel. faz a diferença do odor? Isso é diferença do odor, velho. Nossa! E eu vou dizer, ainda mais por exemplo, tem o limoneno, tem o R e o S na química. A gente pode dizer, então, que só pelo cheiro da planta, a gente consegue saber se ela vai ter uma potência mais relaxante ou estimulante ali? Se eu tenho um CBD que o cara quer tomar durante o dia para não sentir sono, ele só quer segurar a ansiedade, não quer sentir sono. É interessante que esse CBD, que essa strain de CBD, seja carregada com um pouquinho de limoneno. Esse vídeo tem o oferecimento de Suruma Jardinagem, Grow Power, Gorilla Microbes, Ganza App, Flower Mind, DNA 420, Delta G. James tá aqui com a gente para falar de terpeno aí, né? Uma molécula muito importante que além ali, né, do básico, que é dar o sabor, o gosto ali, né, e o cheiro, também tem uma função terapêutica fundamental nessa ligação com os canabinoides, nos receptores do nosso corpo, né, James? Para começar, cara, eu quero puxar com você, afinal de contas, o que é que são os terpenos? Que compostos aromáticos são esses? Cara, os terpenos, eles são uma classe diversa, bem guindável de moléculas que se combinam a partir de um monômero em comum. O monômero é uma monoparte, uma única parte, o divisório. O que eu coloquei que a definição dos terpenos, eles são compostos orgânicos aromáticos que derivam de uma estrutura primária chamada isopreno. E aí vai morar aí a nossa história, o isopreno, cara. Ele é um composto orgânico com 5 carbonos. Isso é muito importante, porque a gente vai ter combinações desse mesmo carinha várias vezes formando diversos terpenos. Por exemplo, o mirceno é a composição de 2 isopreno, numa posição assim. Já o limoneno, a gente vai ver depois, ele é os mesmos dois isoprenos, só que assim. Aí forma um outro terpeno, entendeu? E é um Lego, irmão. Isso é um Lego, então é muito legal. Então os terpenos são encontrados aonde? Além da cannabis, eles são encontrados em diversas frutas. Cada fruta, cada outras especiarias também tem seus terpenos. Por exemplo, no cravo a gente tem muito cariofileno, e também na pimenta tem muito cariofileno. Mas também no cravo tem o eugenol, que daí ele já não é um terpeno, ele é um terpenoide, que são os terpenos que têm oxigênio na composição, né? O terpeno é só carbono e hidrogênio, e no terpenoide tem oxigênio junto ali compondo. Então, essa regra do isopreno é uma regra da química que os químicos usam para entender como que os terpenos eles se combinam para formar essas diversidades de terpenos. Então, a gente tem os monoterpenos, os sesquiterpenos, os diterpenos, os triterpenos, os quadriterpenos, que são chamados de carotenos, tá ligado? O beta-caroteno é um tetraterpeno, é um terpeno com 40 carbonos. É uma combinação diversa, então não só os aromas, mas como os pigmentos também são compostos terpenos. A gente vê hoje alguns produtos já, né, por exemplo, chocolate, cervejas, cafés, que já tem terpenos que imitam a cannabis. Então fica meio nítido agora, né, você falando, que a partir das outras plantas que produzem os mesmos terpenos, se você faz a junção ali desses terpenos, você consegue chegar numa formulação bem próxima da cannabis. É isso que a galera usa, né? Porque não é o terpeno da ganja que a galera usa nos produtos, mas os terpenos botânicos, que são iguais ali, né, cara? Perfeito, natural, perfeito, cara. O que você explicou hoje é o pessoal tentando imitar a composição química daquela strain genética ali que é definida pelos canabinoides, principalmente, mas pela percepção pelos aromas causados pelos terpenos. E cada planta tem, vamos dizer assim, uma nota de terpenos. Os strains são como frascos de diferentes perfumes. Todos são perfumes, todos são aromáticos, todos têm vários terpenos em comum em sua composição, mas cada perfume tem uma nuance diferente de terpenos. Tem um perfil diferente. Tem mais limoneno aqui, tem mais mirceno aqui, tem mais o geraniol, que é um terpeno da rosa, o cheiro das rosas, e o geraniol, leite de rosa, esses terpenos assim. E cada um desses terpenos, eles podem ter notas mais acentuadas, menos acentuadas, né, moderadas, como se fossem notas de um piano, assim, você pode tocar
level fortemente, assim. Então, a combinação desses terpenos geram um efeito único, como num perfume, né? Lá no filme Perfume, um perfume é composto de 7 notas. O aroma da Cinderella 99 é isso e aquilo naquela proporção corretinha. Da Tizzy já uma outra proporção, já completamente diferente. É como se fosse um equalizador de um som antigo, que a gente aumenta o grave e diminui o agudo, a variação do cheiro, mas o som, né, o aroma é o mesmo, assim, né, fazer essa sinestesia. Que legal essa analogia. Sabe? Essa é uma sinestesia, assim, pra gente entender o som mesmo, você pode amplificar, diminuir, ali, dar notas mais acentuadas para cada um deles. Mas o perfume é algo que chega mais próximo disso. Então, gente, os terpenos, eles são não só da cannabis, eles são muito conhecidos hoje, principalmente pela cannabis, mas eles são já compostos presentes em tantas outras plantas e também fundamentos de algumas ciências, né, irmão? A aromaterapia se baseia inteiramente, terpenos trabalham com terpenos, trabalham com o sistema endocannabinoide sem nomear isso. Alguns dos terpenos mais conhecidos ali, e aí, Tiagão, é aquilo que o grower, que o jardineiro e jardineira vê na prática. Alguns cultivos tá cheirando mais cítrico, outros cultivos tá chegando mais pinho, mais terral ali, né? E isso é que vai dando, né? Agora dá pra entender por que cada planta tem um odor característico ali, né, Tiagão? Cara, exatamente. E a gente tem que lembrar que é o seguinte, né? Os nomes das genéticas normalmente vêm pelas suas características aromáticas, né? Raras algumas exceções que vai homenagear uma pessoa, né? Ou vai remeter a algum outro prato ali, um doce, né? Um bolo, né? Assim, mas normalmente, basicamente, assim, as genéticas elas são caracterizadas mesmo pela questão aromática, né, James? Vamos, por exemplo, pensar na Lemon Haze, na clássica Lemon Haze, a clássica sativona Lemon Haze, por quê? Porque o limoneno é o terpeno mais acentuado dentro do perfil. Vamos pensar assim, tipo, que são de 5 a 7 terpenos que são os que mais presentes na cannabis. Depois tem outros terpenos bem pequenininhos, que tem uma proporção muito menor, assim, né, que eles vão vendo em escala e que dão uma nota final, mas é sempre dado pelo nome principal. A nossa manga rosa, clássica brasileira manga rosa, é o mirceno, o terpeno característico dela, porque o mirceno também é encontrado na manga. E tem essa correlação, a gente ouve aqueles mitos, né? É mito ou é verdade? Se você, por exemplo, come uma manga que já tem esse mirceno em abundância, eu potencializo o efeito da ganja? Com certeza, irmão. Esse é o mito que vale, assim, ó, bater muito carimbo. É verdade isso aí, não é mito, né? Então, o que acontece? O terpeno encontrado na manga é o mesmo mirceno encontrado na nossa manga rosa, em qualquer outro strain que tem esse terpeno ali, e a gente se beneficiou dele de uma outra forma. A gente absorveu ele via digestão, ele tá presente na corrente sanguínea. Agora, se você for dar ainda mais se for uma high CBD, meu irmão, você vai relaxar muito. Você vai querer tirar o soninho da quarta série lá, sabe? Do segundo ano do então eu posso tomar um suquinho de limão natura e fumar um... Exatamente, Thiago. Por isso que, por exemplo, o limoneno, como tá aqui descrito no slide, ele é um terpeno zante, né, velho? No sentido de ele traz euforia, traz ali animação. Não é à toa, cara, que uma galera prefere tomar uma água de manhã espremida com limão, parará, pra acordar. Tem altas dietas, assim, com limão de manhã pro cara despertar, sabe? O pineno, ele também tem esse lance, ó, de foco e alerta, que é esse lance de dar energizada mesmo. Tem um companheiro, um amigo nosso, cara, do movimento cannabis, parceiraço, assim, ele teve uma experiência com o terpeno que mudou a relação dele com o cannabis. Depois que uma vez a gente tinha acabado de extrair natural, um terpeninho assim, passando na mão dele, pra cheirar, pra esfregar, assim, fazer assim, pra cheirar, o bichão lambeu. Nossa! E aí, dando uma crise de ansiedade, né? Foi assim, aumentou, a gente já tava, né, o dia inteiro, então o que aconteceu foi que ele tava, deu um efeito empurragem, a gente vai falar disso adiante, ele deu uma sinergizada com os outros, deu um efeito energético, porque era um limoneno e um pineno, um cheiro bem amadeirado, assim, né, cara? E aqui tá a composição química de cada um. Galera, parece maluquice isso aqui, esses desenhos, mas faz um sentido danado dentro da química, depois vocês vão entender. O lance, se a gente quebrar mais ou menos o mirceno, mais ou menos no meio ali, assim, depois da primeira dupla aqui sozinha, a gente tem mais ou menos duas partes iguais, sabe? Essas duas partes, elas podem se combinar assim, como elas estão, e elas também podem se combinar assim, fechando um anel aqui, ó, tá ligado? Fechando um anel. Isso é a diferença do odor? Isso é diferença do odor, velho. Nossa! E eu vou dizer, ainda mais
por exemplo, tem o limoneno, tem o R e o S na química, que é quem desvia a luz para a direita e para a esquerda, lá no estudo que a gente faz sobre a substância. E tem o limoneno R, que ele é o cheiro do limão, e o limoneno S é o cheiro da laranja. É o mesmo limoneno, tá ligado? Só que ele é quiral, que a gente fala, né? É como se fosse uma mão sobre a outra, assim, as mãos são iguais, mas elas nunca podem se sobrepor, a não ser assim, ó, só tem uma posição de colocar. Assim eu não consigo encaixar. E o pineno é como se fosse, assim, tipo, já um mirceno meio torcido ali junto, sabe? Já... Forma física, então, das moléculas ali, né? A estrutura dimensional dela, a gente não consegue, a gente vê muito a química no 2D, mas a parada é em 3D. A gente sempre tem que mexer, ver ali que o negócio acontece numa dimensão 3D. Outras moléculas maiores e mais, né, loucura, assim, tem o do eucalipto, que ele só tem um oxigênio, assim, como se fosse uma pontezinha aqui no limoneno. É como se ele fizesse uma pontezinha, assim, ó, de uma parte de um anel pro outro, com oxigênio em cima. Só isso. Nossa. Só isso. Já muda o cheiro do limão pro cheiro do eucalipto. Que legal. Ô James, os terpenos, eles nascem na planta como uma função protetiva, né, cara? Ali de pragas e tudo mais, né? Aquele no outro slide, ele pra gente, ele é um cheiro aromático maravilhoso, pra gente atrai, né, a planta, pra nós mamíferos humanos, né? Mas pros insetos é extremamente repelente, né? Então tem alguns insetos que nem chegam perto da planta por conta disso, a maior parte dos insetos. Agora, né, Tiagão, dá pra entender um pouco como que esses terpenos se ligam ali nos nossos receptores, né? Tem a ver com o tal do efeito entorragem, né? A gente fala ali que só uma parte da planta ela vai ter um efeito e a planta completa com todas as suas moléculas de terpenos, canabinoides, flavonoides, depois que a galera até perguntou aqui. Mas é isso, né, Tiagão? É esse efeito dessa homeostase que vai potencializar ali todo o seu tratamento terapêutico, né? Exatamente. Isso explica muito que tem muita gente viciada em Viking, né, cara? Que fica ali o dia inteiro cheirando aquele bagulho, né? Por conta do mentol ali, da cânfora, né? Depois fala que não tá usando droga, né? Tá bom. Ô James, mas como que o terpeno se liga aos canabinoides ali e aos nossos receptores, cara? Por que isso potencializa os canabinoides? Vamos pensar assim, ele não tem uma atuação direta no canabinoide, por exemplo, assim, fazendo uma ação. Às vezes eles têm essa interação, mas não dentro do sistema endocannabinoide. É muito complexo de explicar, mas é como se os terpenos, cara, eles são solventes. Só pra você ter uma ideia, a galera dos sem solventes fica louco, porque eu falo que os terpenos são solventes da cannabis, assim, não são os solventes canabinoides. Eles são, cara, se eu pingar um terpeno em cima do isopor, derrete o isopor. O lance é que eles são solventes no sentido geral da química, né? Não solventes da maneira como a gente interpreta, mas eles fazem uma diminuição, ou aumentam ou diminuem a modulação da barreira de gordura, que é a membrana de acesso ou para dentro ou para fora do neurônio. Então tem uma barreira de gordura, de lipídios, e os terpenos eles modulam essa barreira de lipídios de alguma forma, facilitando os canabinoides façam a ação deles, entendeu? Então aumenta a modulação para facilitar a entrada ou diminuindo a entrada, né? Vários outros movimentos e efeitos que eu também não conseguiria relatar assim no sentido químico, mas com certeza existe uma interação assim, por exemplo, do mirceno com o CBD no sentido de serem duas cadeias alifáticas, a gente fala duas gordurinhas que interagem numa boa, os rabinhos dela são muito parecidos, sabe? Tipo, tem afinidade. Isso, assim, sendo entendido dentro da complexidade que é o sistema endocannabinoide, cara, a gente tem mais ou menos 40 e poucos receptores endocannabinoide. A gente lembra do GPR55, TRPV1, TRPV2, os que eu lembro, imagine, são 40 e tantos. Como que isso trabalha modulando? É isso, aquela ideia, a metáfora do amplificador entra aí na ideia, sabe? Por isso que comer a manga antes de você fumar um ali vai justamente potencializar isso. A gente pode dizer, então, que só pelo cheiro da planta, a gente consegue saber se ela vai ter uma potência mais relaxante ou estimulante ali? Cara, teria que ter um faro muito aguçado. Diferenciar cada nota. Mas eu acho que seria importante, Natura. Eu acho que é muito difícil mensurar mais ou menos. Esse aqui tem mais limoneno do que mirceno. Não sei se o cara conseguiria no olfato, sim. Pode ser, não sei, mas eu acho que a gente careceria de uma análisezinha, cara.
E assim, esse vai ser o futuro daqui a pouco. Vão ter equipamentos, softwares, algum tipo de outra tecnologia que faça a medição de terpenos. Um HPLC, uma técnica de cromatografia mais compacta que consiga fazer isso em casa, em breve eu acho que a galera vai estar desenvolvendo. Se a gente sabe que CBD é relaxante e THC estimulante, isso já é dado, né, na ciência médica sobre os canabinoides, e agora a gente sabe também que o mirceno é relaxante e o limoneno é euforizante, a gente poderia fazer combinações. Se eu tenho um CBD que o cara quer tomar durante o dia para não sentir sono, ele só quer segurar a ansiedade, não quer sentir sono. É interessante que esse CBD, que essa strain de CBD, seja carregada com um pouquinho de limoneno, porque o limoneno euforizante vai dar um hype ali para ele não ficar tão prostrado, tão letárgico, que às vezes dá um pouquinho de CBD. O cara quer desempenhar durante o dia, só não quer ficar ansioso, né? Então pode combinar isso. Assim como o contrário, THC com mirceno, que daí é relaxante, né? O cara pode tomar uma alta dose de THC sem sentir os efeitos high do THC, dando uma controlada com o mirceno. Esse lance da planta ser sativa ou ser índica não tem nada a ver com essa questão de ser relaxante ou energizante, sim a questão dos terpenos em relação aos canabinoides que ela produz, é isso? Exatamente, Tiagão. Thierry, caiu todos os links, a galera que tá procurando ainda informação de HC, como que a gente faz, cara? Dá pra salvar? Natural, é só continuar o atendimento lá pela plataforma, ele continua operando, né? A gente continua atendendo as pessoas que estão chegando ali atrás de informações sobre o HC. O que a gente não tem é, infelizmente, o link para oferecer para a pessoa para pagamento, né? Mas o atendimento continua. Continua, natural. E o que acontece é o seguinte, vou inclusive trazer essa informação aqui para a comunidade, que a gente está chegando aí na reta final de fechar essa primeira turma, né? Então a gente vai conseguir fazer, se você realmente tiver interesse, chega lá para mim, pede essa informação que eu vou conseguir gerar um link para você de forma externa. Mas, infelizmente, né, não resolve os nossos problemas, justamente porque a gente já está chegando realmente ao final dessa turma, né? A gente consegue fazer essa adequação, mas não é uma coisa que a gente vai conseguir fazer para todo mundo, né? Para todos os produtos que a gente tinha ali, como o curso e a consultoria. Se você tiver esse interesse pro HC, a gente vai conseguir ali, são vagas limitadíssimas, mas a partir disso a gente não consegue mais ajudar enviando outros links.